Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos começando mais uma escola dominical e na aula de hoje nós vamos receber uma convidada muito especial. É a Daniela Amaral. A Daniela é serva de Deus, entusiasta da transformação social, cursa o bacharelado em Relações Internacionais e trabalha na ONG Salvar, Sustentabilidade para o Alto Vale do Ribeira, que visa tirar famílias rurais da extrema pobreza e da vulnerabilidade social. Bem-vinda, Dani, à nossa igreja, ainda que de forma virtual. Muito obrigada pelo convite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu espero em algum momento poder conhecê-los pessoalmente, né? Amém. É muito mais gostoso, né? Pessoalmente, mas vamos lá então, tá bom? Então, vamos fazer uma oração? Bondoso eterno Pai, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela vida da Dani. Obrigada, Senhor, porque ela se dispôs, Senhor, a estar aqui compartilhando mais, Senhor, da sua palavra, compartilhando mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, Senhor. E que isso possa, Senhor, despertar em nós, Senhor, atitudes também, Senhor, que o Senhor deseja para as nossas vidas. Cuida, Senhor, da vida dela, dos sonhos, capacita ainda mais, Senhor, na missão que ela tem, Senhor. Esteja cuidando de cada detalhe, de cada passo da sua vida. Cuida também, Senhor, de cada pessoa que está aqui hoje, Senhor, ouvindo, Senhor, essa aula, participando, que o Senhor fale, Senhor, aos corações. Que o Senhor derrame, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, e que elas sejam tocadas, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou começar contando assim um pouco da nossa história, o que aconteceu, né? Como que Deus nos chamou para o Alto Vale do Ribeira. Salvar significa sustentabilidade para o Alto Vale do Ribeira, né? Nós somos uma organização missionária que trabalha inspirada pelo Evangelho de Jesus Cristo com o resgate da dignidade humana em 3 áreas, na área espiritual, social e material, né? A nossa causa é praticar esse cristianismo relevante onde há miserabilidade, né? Especialmente em locais invisíveis à sociedade, né? Então, locais de extrema pobreza, locais de pessoas extremamente marginalizadas, porque a gente percebe que há uma questão de quanto mais pobre uma pessoa for, menor a chance dela conhecer efetivamente o Evangelho, né? E, inclusive, esse é um dado que a própria MTB, a Associação Brasileira de Missões Transculturais do Brasil, ela traz. E a gente tem buscado, por meio do Evangelho, resgatar essas pessoas, né? E gerar uma perspectiva de nova vida, da vida em Cristo. A gente está aqui nessa região do Alto Vale do Ribeira. Tem o Vale do Ribeira aqui como um todo, aí tem a parte do litoral, a gente está na parte aqui do Alto Vale, que faz uma fronteira com o Paraná, né? E essa parte do Alto Vale do Ribeira, ela é composta por 6 municípios: Ribeirão Branco, Apiaí, Barra do Chapéu, Itapirapuã Paulista, Ribeira e Itaoca. O Vale do Ribeira, como um todo, ele é considerado um patrimônio socioambiental, natural e cultural pela Unesco. É uma das poucas reservas que a gente tem ainda aqui no estado de São Paulo, da Mata Atlântica, né? É um lugar muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que tem como contraste a extrema pobreza, né? A gente está no estado mais rico, que é São Paulo, mas ainda assim tem uma região extremamente pobre. Inclusive, está entre as 5 regiões mais pobres do país. E só não é mais pobre que o sertão nordestino porque a gente tem fonte de água. Nosso trabalho começou por meio do pastor Marcelo Fedorucci, que na verdade é um missionário, né? 20 anos atrás, ele recebeu um chamado de Deus muito específico para a região do Vale. Ele trabalhava com um barco lá, chamado Luz do Tietê, que passava de barco em várias regiões aqui do estado de São Paulo. E aí, em uma dessas ocasiões, voltando de um projeto missionário, ele orou a Deus, né, pedindo um novo direcionamento de Deus, porque ele já tinha acabado o período dele ali naquela época, no Luz no Tietê. Ele tinha uma empresa na época também
que estava assim, voando muito, estava crescendo muito. Então ele queria saber se Deus queria direcionar ele para outra atividade missionária ou se era uma atividade empresarial mesmo, né? E que seja feita a vontade do Senhor, né? E aí, nessa época, ele recebeu um telefonema de um pastor na igreja de Araçaíba, que é um dos bairros rurais onde a gente trabalha. E esse pastor estava chorando e falando assim para o pastor Marcelo, né, que estava pedindo ajuda porque a igreja estava com risco de fechar as portas, porque não tinha mais obreiros, não tinha mais missionários, não tinha mais pastores ali, porque os irmãos estavam numa situação de tanta pobreza que eles não tinham condições de dizimar e ofertar, né? Era uma resposta de Deus, porque foi logo em seguida que ele terminou essa oração que o telefone tocou. E aí ele resolveu ir lá numa viagem missionária. Ele não imaginava que o trabalho fosse se tornar o que é hoje, mas ele foi em obediência à voz do Senhor, né? E fica uma lição aí pra gente. Muitas vezes a gente não entende o que Deus está querendo, né? A gente não sabe o que pode vir daquilo que ele está nos orientando. Mas um ato de obediência é muito poderoso, sabe? E especialmente a gente não sabe o que Deus pode fazer através da nossa obediência, né? Então, que a gente possa estar obedecendo acima de tudo. E aí ele foi, uma viagem missionária se tornou 2, 3, acabou que fez viagem todo mês. Ele levou vários voluntários lá para a região. E inicialmente o pessoal estava trabalhando com atividades bem básicas, né? Então, evangelização, cesta básica, apoio à região ali, e isso tudo numa igreja só, lá nesse bairro rural de Apiaí, que era Araçaíba. Só que o trabalho foi tomando um novo formato, né? E dessas viagens missionárias nasceu uma agência missionária, que na época se chamava MCC Brasil. E aí a gente tinha entendido de direcionamento de Deus que não bastava só ficar viajando mensalmente, né? Precisava ter um trabalho missionário efetivo ali na região. Então, a gente precisava enviar missionários que pudessem trabalhar com o discipulado local, que pudessem estar ali atuando na comunidade, acompanhando a comunidade. Então, a gente teve o nosso primeiro envio de missionários lá no município de Apiaí. E aí, em 2009, o Senhor nos direcionou para expandir. Então, de Apiaí, a gente foi para outros municípios do Alto Vale do Ribeira. E como que nasceu a nossa ONG? Essas famílias da igreja lá de Araçaíba são todas famílias que trabalhavam na roça, trabalham ainda, né, na roça. Lá, a principal fonte de renda é a plantação de tomate. Então, o que acontecia? Esses pais iam lá para a plantação de tomate e aí eles não tinham com quem deixar suas crianças. Então, eles levavam as crianças junto. Isso acabava colaborando com o índice de evasão escolar. Isso também acabava trazendo essas crianças numa situação de vulnerabilidade e elas eram expostas ao trabalho análogo à escravidão, né? Então, eu já vi crianças de 5 anos lá na roça, tipo, dirigindo um trator, entendeu? Como assim uma criança de 5 anos dirigindo um trator? Se essa criança cai, isso acontece um acidente, né? Então, assim, existe isso lá. E também essas famílias elas são colocadas em conjunto assim num galpão, né? Na época de colheita, elas ficam tipo meses nesse galpão. E aí pensa assim que são muitas famílias, são 30, 40 famílias, tudo no mesmo galpão. E o que acontecia? Todo mundo ali dormindo junto nesse galpão que não é limpo, que não tem condições básicas de higiene. E era muito comum nesses galpões as meninas elas serem abusadas sexualmente e até mesmo vendidas, né? E assim, a gente não queria que essa realidade se perpetuasse. Então, o que a gente fez? A gente chegou lá, abriu o quintal da nossa igreja e falou assim, olha, a gente começou com as famílias da igreja local ali, né? Olha, vocês não vão levar suas crianças lá para a roça. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão deixar as crianças aqui, a gente vai cuidar delas. Mas pensa que ninguém sabia de trabalho de terceiro setor, ninguém tinha conhecimento, assim, sobre ONG na época.
ninguém era professor formado, a gente só não queria que as crianças fossem expostas àquela realidade. Começamos com 10 crianças, né? Hoje a gente atende 135 crianças. E aí, aos poucos, Deus foi capacitando, né? Uma das meninas que foi alcançada pelo nosso trabalho missionário, hoje é professora da nossa ONG. Inclusive, são histórias muito bonitas, e aí Deus foi acrescentando. O trabalho foi assim crescendo, foi tomando proporções maiores do que aquilo que a gente pensava. E Deus nos desafiou mais uma vez, né? A gente já estava atuando na frente missionária, a gente já estava atuando na frente social, mas também era preciso que a gente pudesse dar uma alternativa econômica para as famílias com as quais a gente estava trabalhando. Porque a transformação social, ela só é efetiva quando você também dá autonomia para a própria pessoa ir atrás do seu próprio pão, né? Dela gerar sua própria renda. Então, em 2017, a gente iniciou o trabalho que se chamava Arriba Vale. Então, a gente começou a apoiar uma cooperativa de agricultura familiar lá na região. Essa cooperativa tinha 40 famílias, estava também prestes a fechar suas portas. E aí a gente começou a apoiar com consultoria, e depois a gente foi trazendo especialistas para poderem estar ali auxiliando. Começamos a auxiliar nas vendas, né? E hoje essa cooperativa está aí de portas abertas, e todo o trabalho que a gente tem da venda de potes de molhos e geleias, ele é revertido para a renda dessas famílias. Colocando assim, parece que são 3 organizações diferentes, mas assim, não, a gente entendeu que era o mesmo trabalho, né? Tinha o mesmo objetivo. E foi inspirado pela mesma causa, que foi a causa do evangelho e desse evangelho que resgata a dignidade humana. Então a gente resolveu unir essas 3 organizações em uma só. E aí, em 2019, realmente nasceu a Salvar, oficialmente, né? Então, a Salvar, ela, hoje, você vai ver que tem as 3 setas aqui, né? Ela é uma organização só que dividida em 3 áreas de atuação, que é a Salvar Espiritual, que é a nossa ação missionária, a Salvar Social, que é a nossa ação através da ONG, e a Salvar Material, que é a ação de empreendedorismo social. Então, a missão da Salvar Espiritual, né, que é o nosso braço missionário, é plantar igrejas saudáveis, discipuladoras e transformadoras, né? Então, assim, esses são os nossos campos missionários neste momento. A gente está em Tapirapuã Paulista, em Ribeirão Branco, em Ribeira, em Itaoca, e a bênção de Deus, gente, é que assim, no ano de 2020, um ano de pandemia, um ano que todo mundo parou, Deus foi muito gracioso com a gente e nos permitiu expandir para o único campo missionário que faltava para a gente poder cobrir toda a região do Alto Vale do Ribeira, que é Barra do Chapéu. Então, assim, a gente já começou um trabalho evangelístico ali na região, é um trabalho embrionário. A gente ainda está buscando missionários para a gente poder enviar para a região, inclusive peço aos irmãos que orem comigo, né, a respeito disso. Mas estamos muito felizes, porque foi muita graça de Deus, a gente conseguiu chegar em mais uma região ali para poder levar o evangelho e expandir o reino ali no lugar, né? E quem que são esses nossos missionários, né? Aqui, o missionário Valmir, ele está no município de Itaoca, aí tem o missionário Francisco, ele ficava nesses 2 municípios, né? Ribeira e Itapirapuã Paulista. Mas hoje, em Ribeira, quem está cuidando do trabalho missionário lá é o filho dele, porque o filho dele, o Felipe, ele se inspirou muito no pai, também entendeu o chamado de Deus para poder trabalhar enquanto missionário. E hoje o Felipe está tomando conta do trabalho missionário em Ribeira e o pai dele está se dedicando integralmente ao trabalho em Itapirapuã Paulista. Aí em Lajeado, que é um bairro de Apiaí, nós temos a missionária Dalva, né? E em Campina de Fora, que é um bairro de Ribeirão Branco, nós temos o missionário André. Na época, então, a gente também contava com um coordenador aí que pastoreava, né, esses missionários, que é o Paulo e a Érica, também são missionários, então o trabalho deles era mais voltado para trabalhar com a questão estratégica de expansão missionária e cuidado dos missionários ali na região, né? E como que se dá o nosso trabalho missionário, né? A gente começa com a evangelização do local, então bate de porta em porta, faz visita,
faz aquelas atividades evangelísticas, né, de impacto, então apresenta teatro, dança, circo, todas essas coisas assim, né? Mas o nosso objetivo é que esse trabalho de evangelização, ele se frutifique e que gere o desenvolvimento de uma igreja na região, né? E nós acreditamos muito no discipulado da comunidade. Então, assim, o desenvolvimento da igreja local na região é o desenvolvimento de uma igreja que ande junto à comunidade. Então, os nossos missionários, por exemplo, por mais que nem todas as pessoas da comunidade sejam pessoas convertidas, né? Ou pessoas que frequentam a igreja, eles conhecem quase todo mundo ali do bairro, entendeu? Ou do lugar onde eles estão. Eles cultivam esse relacionamento com essas pessoas. Então, batem de porta em porta, perguntam como que estão, buscam se relacionar, inclusive, com os líderes comunitários, com o poder público, para realmente criar um relacionamento, né? E isso eles levam para a igreja. Então, não é uma coisa só deles, mas os membros da igreja também têm essa visão e buscam isso também, né? Então, a gente acredita que esse desenvolvimento da igreja vai levar um discipulado, que também leva um discipulado da própria comunidade, e através disso a gente buscar formar lideranças locais, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou mostrar aqui, o missionário André, ele é fruto do nosso trabalho missionário lá na região. Ele não é um missionário que veio, tipo, de fora do Vale do Ribeira. Ele é nascido de lá. A Dalva também é nascida de lá. Só eles dois aqui que não. Mas, assim, é fruto de formação de liderança local. E hoje o Felipe, que é filho do missionário Francisco, também é fruto da formação de liderança local, né? E a partir dessa formação de liderança, a gente busca expandir o nosso trabalho missionário para novos campos. Então, assim, a igreja está pronta, já está tudo certo, vocês se desenvolveram? Ótimo, agora é hora de vocês enviarem pessoas para outros campos, porque o nosso objetivo é chegar mesmo onde o evangelho não está chegando ainda, entendeu? É aí onde está faltando obreiro. E aí, como parte do nosso trabalho missionário, a gente tinha as viagens, né, que eram divididas em viagens ministeriais. Essas viagens ministeriais eram viagens que a gente fazia com igrejas, seminários em específicos, né, para trabalhar com um foco em específico na região, né. Então, a gente já fez viagens, assim, de evangelismo, mas também já teve viagens com pessoas que foram trabalhar propriamente com formação de liderança, né? Enfim. E aí temos as viagens missionárias, que são grupos diversos de locais distintos, pessoas de igrejas distintas. O nosso foco nessas viagens missionárias é trabalhar com o despertamento missionário, principalmente das pessoas que estão indo, então mostrar para elas a importância de se envolver com a obra missionária. E as viagens médicas, né? Essas viagens médicas, a gente reúne grupos de voluntários, de profissionais da saúde, e a gente busca atender demandas reprimidas da região. Então, já aconteceu, por exemplo, tinha uma fila de espera do SUS, lá na região, de 2 anos para a especialidade de oftalmologia. Numa dessas viagens médicas, a gente quitou essa fila, então não existia mais, entendeu? Isso gerou oportunidades muito lindas missionárias de compartilhar o evangelho, inclusive com o poder público. E assim, né, estamos agora em 6 municípios, né, que estão sendo atendidos pelo nosso trabalho missionário. A gente tinha um total de 300 famílias alcançadas antes da pandemia. Depois da pandemia, esse número aí cresceu, né? 1.800 pessoas impactadas direto e indiretamente, né? E uma média de 1.050 cestas básicas distribuídas. Esse número aqui também cresceu muito depois da pandemia. Isso aqui, gente, não são números, tá? Não é o objetivo de chegar assim e ficar falando assim, olha quantas coisas. São pessoas, são histórias, são comunidades, né? E assim, isso aqui é graça de Deus, porque a gente nunca pensou que ia conseguir chegar nisso, entendeu? E aí, continuando, o trabalho da nossa ONG, da Salvar Social, a gente tem um compromisso com o desenvolvimento pessoal e social, né? Aí, a gente está em Araçaíba, que é um distrito de Apiaí, né? Um local marcado pela pobreza, trabalho infantil, exploração sexual, né? Pouco acesso aos serviços de saúde e educação. Essa aqui era uma das casas que a gente estava atendendo pelo trabalho da nossa ONG, né?
Aí pensa que a gente consegue tirar uma criança dessa realidade e trazer para essa realidade aqui, né? Aí, é muito, muito lindo isso. E o que a gente faz, né? A gente promove, o nosso objetivo principal é promover o desenvolvimento pessoal dos moradores ali da região, especialmente das nossas crianças. Então, é trazer perspectiva de vida. Já teve uma criança uma vez que a gente atendeu, que a gente perguntou, o que você quer ser quando você crescer? E ela não sabia o que falar, né? Não tem sonho. E aí é interessante que as nossas crianças, quando elas chegam na nossa ONG, elas desenvolvem sonhos, elas aprendem a sonhar, né? Elas aprendem que em Deus é possível você ter uma vida além daquilo que foi colocado para você, entendeu? E aí a gente tem o projeto Novo Brasil e Conviver e Aprender, a gente atende crianças de 4 a 12 anos, essa é uma das turminhas que a gente está atendendo, né? E o que as nossas crianças aprendem? Elas têm oficina de brinquedo, artesanato, contação de histórias, musicalização, né? Infantil. Elas têm aula de culinária também, ginástica e futebol, informática, artes. Dentro do trabalho da nossa ONG, a gente começou a trabalhar com a alfabetização de adultos também. E o mais interessante é que esses adultos são alfabetizados através da Bíblia. Nossa ONG também, ela é fonte de nutrição para as nossas crianças. A gente tinha uma média de 4.700 refeições que a gente servia por mês. E pensa que muitas vezes essa era a refeição do dia para essas crianças, sabe? As famílias nem sempre têm condições de dar a alimentação que a gente dá para as crianças, e lá elas comiam, e comiam muito bem. Então, mais ou menos assim, esse é o total aqui do nosso trabalho pela ONG, né? E aí eu acho que você deve estar se perguntando sobre como está sendo o trabalho agora na pandemia. As nossas crianças são crianças prioritárias na região. São crianças direcionadas pelo poder público, porque são crianças que estão numa linha de extrema vulnerabilidade social. E o acesso à internet lá não é tão comum quanto aqui. Então, o que a gente tem feito? A nossa equipe da ONG tem buscado semanalmente visitar essas crianças, claro, né? Toda emparelhada com os EPIs ali, né? Para poder tomar cuidado com a questão da transmissão do vírus. Nossas professoras, elas fizeram uma pastinha de atividades para as crianças irem fazendo em casa e também com uma carta, sabe, para a família, para as crianças verem que a gente não se esqueceu delas, né? A gente continua pensando nelas, a gente não vê a hora de retornar com as nossas atividades para a gente poder recebê-las ali no nosso espaço. E também é uma forma da gente poder mostrar para as famílias que nós estamos observando, né? Então a gente se preocupa muito com a questão de exploração, com a questão de abuso, com a questão de violência. Então a gente tem buscado permanecer com esse tipo de contato exatamente para poder enxergar, né? E para poder evitar situações muito ruins para elas. E por fim, tem o trabalho aqui da Salvar Material. Essas caixas de tomate aqui que vocês estão vendo são as caixas que eles normalmente colhem. Em alguns casos, eles chegam a ganhar 80 centavos por cada caixa, tá? Então pensa que realmente é complicado. E aí, o que a gente está fazendo? Essa aqui é a cooperativa de agricultura familiar que a gente falou que estava dando a consultoria, o apoio, né? Olha como que é por dentro. Mas, além disso, a gente também começou com um trabalho de empreendedorismo social, vendendo cafés agora. A gente também começou com um trabalho de desenvolvimento de lacinhos de pet dentro da nossa ONG com as mães das crianças que são atendidas, onde elas conseguem fazer uma renda muito melhor do que elas fariam nessas plantações de tomate. E a gente também começou com um trabalho em Ribeira dos jovens produzirem máscaras, né? Então, o nosso trabalho aí de empreendedorismo social tem expandido também aos poucos e gerado novas oportunidades de emprego, né? E aí, para você conhecer a gente, basta nos acompanhar nas redes sociais, né? Salvar Oficial, no Facebook, Salvar Vale, e o nosso site, salvarvale.org. Gente, mas assim, terminamos aí a apresentação, né? Falei do nosso trabalho, só que a gente tem que entender um pouquinho melhor sobre quais são as bases bíblicas, né? Que podem estar emocionando aí o nosso trabalho, que nos garantem que essa é a vontade de Deus, né?
E quando a gente fala sobre a questão da pobreza, quando a gente fala sobre justiça social, quando a gente fala sobre trabalho missionário, existem muitas dúvidas que surgem através disso, existem muitos equívocos também, né? Equívocos muitas vezes a gente negligenciar essa atuação, esse braço do trabalho missionário ou essa responsabilidade que o Evangelho nos dá, e também equívocos de muitas vezes você resumir toda a causa do Evangelho a uma bandeira social, né? Então, para que a gente não cometa esse tipo de equívoco, a gente tem que entender, né, o que a palavra de Deus diz a respeito. E o nosso ponto de partida é o seguinte: lá no comecinho, quando eu falei para vocês, né, daquilo que nos levou para o Vale do Ribeira, o que impulsionou a nossa atividade ali no local foi a questão de levar o reino de Deus para aquela região, né? E todo trabalho, seja de compaixão, de misericórdia, de justiça social, ou o trabalho missionário, ele tem que partir exatamente disso, do reino de Deus. Ele tem que sair disso, né? Da questão do entendimento do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é a principal chave hermenêutica das escrituras. As escrituras, o tempo todo, do começo ao fim, estão falando sobre o reino de Deus. Ali, quando Deus cria todas as coisas, conforme o seu querer e a sua vontade, ele está ali resplandecendo o reino dele, né? A soberania dele. E no final de tudo, quando Cristo retorna, e ele vem aqui, né, para poder resgatar a sua igreja, ele também está falando sobre o reino de Deus. Então, tudo diz a respeito disso, né? Mas, afinal de contas, o que é esse reino de Deus, né? A gente vai ler Colossenses 1, a partir do versículo 15 até o versículo 20, tá bom? Que ele fala aqui sobre a supremacia de Cristo. Isso aqui é Paulo falando sobre quem é Jesus, né? E aí ele começa assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, né? E aí tem princípios muito importantes que a gente tira desses versículos aí, gente, né? O primeiro princípio que a gente vai tirar é o seguinte: é que o reino de Deus é a manifestação plena do seu governo e da sua vontade, né? Então, por que o reino de Deus é já e ainda não? Porque quando Jesus ele estava aqui na Terra, a sua principal pregação era sobre o reino de Deus, né? E ele vinha para manifestar a vontade de Deus. E qual que era a vontade naquele momento? De que as pessoas fossem levadas ao arrependimento, né? De que as pessoas reconhecessem quem ele é. E por meio disso, elas fossem redimidas e reconectadas com Deus, né? Só que aí, quando a gente lê em Colossenses sobre esse reino, né, que é manifesto em Cristo, a gente entende o seguinte: que Cristo, ele veio não só para reconciliar o ser humano espiritual, né? Mas ele veio para redimir todas as coisas nele mesmo, ou seja, toda a criação, o meio ambiente, as esferas de poder, né? Então, o nosso trabalho, a nossa vida em comunidade, as nossas ações em sociedade. Cristo veio para redimir todas essas coisas, porque o Evangelho ele é poderoso o suficiente para redimir tudo isso, entende? Então, a manifestação do reino de Deus é a manifestação da vontade dele sobre cada esfera de poder, sobre cada esfera que compõe a nossa sociedade, né? Então, Deus quer manifestar o reino dele no seu casamento, Deus quer manifestar o reino dele na sua relação com seus filhos, né? Então, quando você aprende a perdoar, quando você aprende a viver em amor,
com seus familiares, ali há a manifestação do reino de Deus. Mas Deus também quer manifestar o reino dele na sua vizinhança. Deus quer manifestar o reino dele em todos os locais que você tem convívio. Então, na sua faculdade, nos seus estudos. Às vezes a gente não compreende que Deus ele está interessado em cada detalhe da nossa vida. Que ele está interessado nas finanças, que ele está interessado na maneira como eu tenho consumido, inclusive, que ele está interessado na maneira como eu tenho me portado, naquilo que eu penso, né? E aí, Paulo é muito enfático quando ele fala que a vontade de Deus é que todas as coisas estejam submetidas a Cristo, né? Cristo, ele quer manifestar a sua soberania sobre tudo. E como que nós, enquanto agentes do reino de Deus, temos manifestado a soberania de Jesus sobre todas as coisas, né? E aí a gente entra num outro ponto, que é um ponto que os reformadores, inclusive, tocavam muito, né? Que essa manifestação da soberania de Deus sobre todas as coisas, eles chamavam disso de vida corandeu, né? Ou seja, a vida diante de Deus, né? Então, a vida diante de Deus é uma vida exatamente que nem a gente colocou aqui, né? Que busca manifestar esse domínio de Jesus. E quando a gente leva isso para a ação missionária, ou para a ação que diz respeito à justiça social, a ação de transformação social, né? A ação de desenvolvimento comunitário e afins, essas ações elas têm que ter como princípio a busca da manifestação do domínio cósmico de Cristo, né? E aí tem uma frase do Abraham Kuyper que eu gosto muito, muito mesmo. Eu gravei essa frase no peito e tô aí, sabe? Gritando para os quatro ventos. Ele diz o seguinte, que não há um só centímetro em todos os domínios de nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame. É meu, né? Então, todas as vezes que você pensar numa vida diante de Deus, né? Então, todas as ações que a gente quiser fazer, a gente tem que fazer porque a gente entendeu que Cristo está clamando sobre aquilo. É meu, né? E nós, como servos obedientes ao Senhor, nós estamos manifestando que isso é dele, né? A igreja ela foi convidada pelo Senhor para anunciar essa soberania dele sobre todas as coisas e convidar as pessoas, as nações, as multidões, assim também como todas as esferas, né, ao arrependimento e à redenção, que só é possível em Cristo. E aí, vamos ler aqui Lucas, no capítulo 3, do versículo 7 até o 20. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a paz em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, a mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. João, ele tinha uma missão muito específica dada pelo Senhor, né?
que era ser a voz profética que preparava o caminho para Jesus Cristo. E aí o que acontece? Quando a gente vai começar a entender o papel da igreja também, né? O papel da igreja diante da missão de Deus, que é a questão da redenção de todas as coisas, a gente também entende que nós fomos enviados por Deus em missão para sermos a voz profética dele e que prepara o caminho para a volta de Jesus, né? E aí, quando a gente vê essa mensagem profética de João Batista, a gente consegue ver algumas coisas, né? A primeira coisa é o seguinte, que quando as multidões chegavam ali para João querendo ser batizadas, né, através da mensagem de arrependimento dele, a primeira coisa que ele falava era o seguinte, olha, se você tem 2 túnicas, ou seja, se você está com coisa sobrando na sua casa, dê para aquele que não tem, né? Se você trabalha, aí agora eu vou parafrasear, né? Se você trabalha ali na sua empresa, não vai querer extorquir os seus trabalhadores, não vai querer extorquir o pessoal que são os seus subordinados, né? Pague a eles devidamente, de maneira justa. Ou às vezes eu sou subordinado, mas aí eu sou convidado, sei lá, a participar de algum negócio ali dentro, que eu sei que é algo que não é correto, não é legal, né? Mas de alguma forma isso também implica que essa escolha que eu estou tomando vai prejudicar não só a empresa, mas outras pessoas que estão ligadas, né, nesse mesmo ambiente comigo. E aí, por que João está falando sobre tudo isso? Porque, assim, muitas vezes a gente anda em conformidade com a mentalidade do nosso século, né? A gente vive numa realidade que, assim, é comum eu querer fazer o jeitinho brasileiro, né, por exemplo, para poder ganhar vantagem sobre algo ou sobre alguém. E às vezes a gente não tem noção do quanto as nossas ações afetam o próximo, né? Então, assim, a gente não compreende que burlar, por exemplo, ou mentir sobre regras em relação a benefícios sociais que o governo dá, implica muitas vezes em outra pessoa não estar recebendo aquilo, né? O chamado arrependimento é um chamado muito, muito profundo, porque vai fazer a gente repensar sobre cada aspecto da nossa vida, né? Quando Deus vai lá e ele nos entrega um salário, quando ele nos sustenta, e eu vou lá e retenho aquilo só para mim, eu não oferto, né, na sua casa, eu não oferto no seu reino, eu não divido isso que eu estou recebendo com outras pessoas, antes de estar prejudicando alguém, eu estou desobedecendo o próprio Deus. Porque é muito claro aqui o que João está falando, né? O chamado arrependimento implica em dividir aquilo que eu tenho. Eu não posso me conformar com a realidade onde muitas pessoas têm nada e poucas pessoas têm muito. Ao mesmo tempo, o chamado de João também, ele implica ali em apontar para Herodes, que na verdade é uma figura pública, os erros que ele estava cometendo. E qual que era o pecado de Herodes naquele momento? Ele estava ali casando-se, né, com a esposa do irmão dele. E veja bem, naquela época, até existia essa questão, né, de, por exemplo, se o irmão falece, você vai lá e casa com a esposa para poder dar continuidade à genealogia, etc. Mas nesse contexto não era isso que estava acontecendo. Nesse contexto, o que estava acontecendo era o seguinte, o irmão dele estava vivo. E ele foi lá e se juntou com a cunhada. E aí, mais pra frente, depois a gente vai lá e vê que a sobrinha dele chega a dançar para ele, né, no palácio. E a gente consegue compreender que era uma dança, assim, sensual mesmo. Era um ritual bem, assim, de sexo, drogas e rock and roll, entendeu? Então, e essa cultura de Herodes, enquanto uma figura de governante, ela era espalhada para a sociedade. Ele, enquanto figura de liderança governamental, tinha o poder de influenciar, inclusive, a sociedade onde ele estava. E João ele não tem crise em apontar o pecado, em chegar e falar assim, olha, você está errado, né? Ele não tem crise com isso porque ele entendeu muito claramente qual era o chamado de Deus para ele, que era a questão da voz profética, né? E aí, muitas vezes, nós, enquanto igreja, somos convidados pelo Senhor para nos posicionarmos diante das questões da sociedade, né? Primeiro, assim, individualmente. Então, assim, como que eu tenho utilizado o meu tempo
como que eu tinha utilizado as minhas finanças, como que eu tenho utilizado tudo aquilo que Deus tem me dado para poder contribuir com o seu reino, para poder me posicionar diante do seu reino. Mas nós, enquanto igrejas, também somos convidados a nos posicionarmos diante da realidade que a gente está sendo exposto. Então, assim, a gente está num país que, no momento, a desigualdade social é um mal muito real, por exemplo, né? Aí que ela está sendo cada vez mais agravada por conta da pandemia. A fome está batendo na porta de diversas pessoas. E o que nós, enquanto igreja, estamos fazendo diante disso, né? Qual que é a voz profética que Deus está buscando que a gente manifeste? É para a gente se conformar com a fome? É para a gente se conformar com a falta de posicionamento dos poderes públicos locais, por exemplo? É para a gente aceitar isso? Ou é para a gente viver dividindo aquilo que nos foi dado, mas também apontando para os pecados da nossa sociedade, sabe? Mas não apontando no sentido de julgamento, né? Apontando no sentido de venha ao arrependimento. E muitas vezes é uma mensagem dura de ser falada e compartilhada. Mas a nossa voz é um convite ao arrependimento, né? E o tempo todo a gente tem que ficar rememorando isso. E aí, uma vez que Deus ele é justo, né? As injustiças são algo que ferem ao seu coração. Uma vez que Deus é santo, o pecado é algo que fere ao seu coração. Então, nós somos impelidos, né, a nos posicionarmos contra isso, mas sempre no convite ao arrependimento. Mas aí, no fim das contas, né, qual que é a vontade de Deus em relação aos pobres e os miseráveis, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente comentou aqui bastante. E aí eu gosto bastante de um trecho lá em Levítico, no capítulo 25, do verso 35 ao 38, que diz o seguinte, né? Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. E por que isso, né, gente? Quando a gente compreende ali o contexto de Israel, a gente entende o seguinte, que Israel era uma nação que era um reduto da manifestação da vontade de Deus sobre a terra no meio de várias nações pagãs, né? Bem ali no meio ali de Canaã, a gente tinha nações que adoravam deuses falsos, que sacrificavam crianças em nome desses deuses falsos, que viviam em orgia, promiscuidade sexual, que exploravam os seus escravos, trabalhadores, enfim, todas essas coisas, né? Tudo de ruim, do pior, acontecia ali naquela região de Canaã. E aí Deus traz esse povo que ele enfatiza que tem que viver de uma maneira santa, ali no meio de Israel. E aí Deus, né, lá em Levítico, todo momento, quando ele começa a dar essas orientações, ele sempre termina com a frase: eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou vocês do Egito. Então, para cada mandamento, ou seja, para cada ação que Deus está falando, eu exijo de vocês obediência, Deus sempre termina assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou vocês do Egito. Ou seja, né, o que Deus está querendo dizer aqui para a gente é o seguinte, é que antes de você fazer uma ação em relação ao pobre, né, porque você é bonzinho, porque é uma questão de caridade, ou porque a gente está ali, né, não é legal ver isso, vamos lá fazer, porque lavar a alma também faz bem. Antes de ser sobre isso, tem que ser porque uma pessoa em situação de miserabilidade, uma pessoa que está passando fome, porque de alguma forma ela foi exposta a um padrão de desigualdade social, né, que está aí na nossa sociedade, que pega todo mundo, uma pessoa que está na rua porque não tem condições financeiras de se manter numa casa ou de ter a sua dignidade garantida, antes disso ser sobre ela, isso é sobre Deus. Porque o que acontece? Um princípio bíblico, um aspecto do caráter de Deus está sendo ferido ali, entendeu? Deus, ele é justo, né? Deus, ele é compassivo. E aí, quando a gente vê essas mazelas no nosso meio, antes de ser uma afronta ao ser humano em si, é uma afronta ao próprio Deus, sabe? E aí, quando Deus, ele diz o seguinte, ó, eu sou o Senhor,
aquele que te tirou do Egito e que te trouxe, né, para a Terra Prometida, para nós, enquanto igreja, isso é um mandamento que diz o seguinte: olha, buscar alimentar quem está passando fome, buscar auxiliar o órfão, a viúva, né, etc., é uma ação que independe de como que o Estado está agindo em relação a essas pessoas, que independe de como que outras pessoas estão agindo em relação a essas pessoas. É uma ação que é um mandamento divino para nós e que começa porque nós entendemos quem Deus é, entendeu? Porque eu entendi que Deus ele é justo, porque eu entendi que ele é compassivo, eu sou impelido pelo Espírito dele a não ser indiferente a essas realidades, entende? E a querer, de alguma forma, transformar aquilo, sabe? E isso é muito importante, porque haverá momentos em que você vai trazer uma ação, né, de transformação ali para aquela pessoa. Então, você vai trazer o pão para quem está passando fome, você vai trazer a cesta básica para quem está passando fome, mas pode ser que até mesmo essa pessoa não venha reconhecer quem Deus é, gente. É triste isso, mas vamos pensar assim, quando Jesus, lá, a multidão que ele foi lá e alimentou, né, com a multiplicação de pães e peixes, depois a gente vê também que foi uma multidão que foi lá e disse crucificam, né? E a gente não gosta de pensar nisso. Só que Jesus, ele não foi lá e fez aquela multiplicação porque ele pensou na reação daquelas pessoas, por exemplo, que aquelas pessoas viriam a aceitá-lo, reconhecê-lo logo de cara. Mas ele fez aquilo porque ele sabia que era a vontade soberana do pai dele, entendeu? E muitas vezes a gente precisa se lembrar disso, sabe? Agora, não quer dizer que a gente tem que fazer essas ações sem esperar que o evangelho traga alguma transformação. Não, de maneira alguma. A gente pode fazer essas ações sempre entregando a Deus em oração e pedindo para que o Espírito Santo de Deus transforme o coração daquelas pessoas que nós estamos buscando atingir de alguma forma. Mas entendendo que, antes de tudo, não é sobre ela, ou não é sobre mim. Não é um alívio para minha consciência, porque eu tenho muita coisa e outra pessoa não tem nada. E não é sobre aquela pessoa que não tem nada, entendeu? E que de alguma forma ela também precisa ser acalentada. É sobre Deus. É sobre um Deus que é soberano, que tem um caráter, e que de alguma forma eu, enquanto igreja, fui comissionado pelo Senhor para apontar a sua vontade soberana diante daquilo, né? E uma coisa assim que eu sempre trago para as pessoas, uma reflexão que eu costumo trazer é o seguinte, é que o quanto o nosso coração tem se compadecido, o quanto que ele tem sido contrito, né, diante dessas realidades que nos são expostas, demonstra também o quanto que eu compreendi da compaixão e do perdão de Deus sobre a minha vida, sabe? Porque a gente muitas vezes não se enxerga assim, né? Mas a realidade é que, assim, um pobre perdido sem Jesus e eu rico perdido sem Jesus, nós estamos na mesma situação de miséria. A gente está sem Jesus, entendeu? A miséria do ser humano se dá exatamente aí não ter Jesus, sabe? Mas no momento que um pobre vai lá e reconhece Jesus, ele está mais rico do que o rico que não tem Jesus, entendeu? Então, o tanto que eu me compadeço das pessoas em sua pobreza, em sua miserabilidade, demonstra o quanto que eu entendi que Deus se compadeceu de mim, porque eu era pobre e miserável, entendeu? No meu pecado, e o Senhor foi lá e me resgatou. E aí, de repente, ele foi lá e me resgatou com a sua imensa graça, né? E o que eu tenho feito para levar essa graça, esse convite de arrependimento, esse perdão do Senhor a outros que não o conhecem, né? Dani, obrigada pela participação, obrigada pela disposição. Você aí é um grande exemplo e inspiração para as nossas vidas. Deus a abençoe mais e mais. Uma semana abençoada a todos vocês. Fica aí no nosso coração um desejo de conhecer, né, as pessoas do Vale do Ribeira, conhecer o projeto, e nesse sentido eu queria saber também como que a gente pode contribuir com a Salvar, se a gente quiser, ou até mesmo se é possível visitar, como que isso funciona, né? Uma maneira muito fácil de você contribuir com a gente, primeiro, é nos seguindo nas redes sociais.
Eu sempre falo isso pro pessoal, mas a gente realmente precisa de gente para seguir a gente nas redes sociais. Então, ó, Salvar Oficial é tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Você pode ir lá, pesquisar Salvar Oficial, você vai encontrar a nossa organização, essa fotinho aqui, tá bom? Aí, quando você entrar no nosso perfil, você vai apertar aqui nesse link, e aí você vai ver aqui algumas oportunidades de você poder contribuir. Tem como você contribuir com a nossa campanha emergencial no momento de doação de cestas básicas, né? Tem como você também apadrinhar ao nosso projeto social, né? A ONG lá, você pode apadrinhar uma criança no valor de R$60, ou mais também, se quiser, enfim, aquilo que Deus tocar no seu coração. E tem como você apadrinhar o projeto missionário também a partir de R$60, né? Agora, para maiores dúvidas, por exemplo, eu gostaria de me voluntariar, ou então, eu gostaria de fazer outro tipo de doação mais pontual, ou então eu quero fazer doação física, você pode entrar em contato com a gente aqui direto no WhatsApp, tá bom? Aí eu, que sou a secretária, eu vou falar com você, e aí você diz para mim qual que é a sua questão, né? E por fim, o nosso site aqui, gente. Você pode acompanhar um pouco mais de perto do nosso trabalho. Então, aqui embaixo, a gente vai lá e compartilha os testemunhos, o que tem acontecido, né? Várias histórias lá nas redes sociais também, mas, tipo, é uma forma, claro. E aqui nessa parte do Faça Parte, né? E também clique para doar, você pode fazer isso, tá bom? Quanto às viagens missionárias, a gente pretende voltar no segundo semestre para ir para Barra do Chapéu fazer uma ação evangelística lá, com voluntários da área da saúde, mas também em conjunto com pessoas que possam fazer atividades evangelísticas com crianças, né? Então, se você tiver interesse, você pode me chamar aí no WhatsApp, a gente pode conversar, eu posso anotar o seu nome, né? Enfim. E aí, no momento que a gente estiver retornando, eu entro em contato com você. Por enquanto é uma coisa que está em stand-by, mas assim, temos o desejo, entendeu? O Antônio Carlos, que é pastor presbiteriano, ele costuma citar uma frase: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Uhum. O que mudou para você quando você foi até o Vale do Ribeira, né? E conheceu ali, de fato, pisou ali, né, naquela realidade? Isso é uma excelente pergunta, assim, né? Nossa, minha vida toda mudou, né? Mas eu vou tentar resumir, assim, um pouquinho. Eu sou envolvida com missões bem antes da Salvar, assim, né? Desde muito novinha. Deus me chamou com 13 anos de idade. 13 anos, pirralha de tudo. Já fui para o Amazonas, já fui para o Equador também. Cheguei aí para os Estados Unidos no trabalho missionário também, né? E, enfim, foram diversas coisas, assim, diferentes. Todas essas experiências me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Mas ir para o Vale do Ribeira gerou um impacto um tanto maior no meu coração, né? E por quê? Porque as outras realidades não são tão impactantes assim? Não, de maneira alguma. Mas porque lá foi onde eu senti como se Deus estivesse me levando numa escola, sabe? Então, essas outras viagens que eu participei foram viagens mais pontuais, né? Eu vivi coisas ali mais pontuais com Deus, foram muito importantes para poder trilhar o meu caminho até o vale, por exemplo. Mas foi ali no vale que Deus começou a mudar diversas percepções minhas, né? Então, por exemplo, eu valorizava muito a coisa muito acadêmica, sabe? E eu nunca achei que eu valorizasse tanto. Mas aí, quando eu percebi que o Senhor, ele atua na simplicidade, que ele usa pessoas muito simples, sabe? E eu tô falando assim, nível de estudo mesmo, gente, e não falo isso num tom de arrogância nem nada, mas em nível de estudo, os missionários, né, têm um pouco menos de estudo, têm menos estudo que eu, por exemplo, entendeu? No sentido de formação acadêmica. Mas o que eles têm de autoridade no evangelho é absurdo, entendeu? Então, assim, Deus trabalhou muito isso em mim, sobre essa questão de que muitas vezes a gente está muito certo, a gente tem muitas das nossas certezas em cima daquilo que a gente construiu, né? E aí, de repente, Deus foi lá e desconstruiu várias coisas em mim, do tipo assim, você não tem que ter certeza em cima disso, sabe?
E eu tenho aprendido a buscar essa certeza no Senhor. Então, me fez uma pessoa mais humilde, né? Não acho que eu sou a pessoa mais humilde da vida, mas me fez uma pessoa mais humilde, mais submissa ao outro. Foi um momento de crise também, né? Eu estava passando por um momento assim de crise muito profunda com algumas mágoas e marcas que foram deixadas em relação a esse meio de igreja, né? Infelizmente, eu e minha família passou por algumas situações bem complicadas. E eu estava me questionando sobre o trabalho da igreja mesmo, sabe? Me questionando se valia a pena continuar nesse meio ou não. E foi bem na época que Deus me levou lá para o Vale, né? Então ali eu fui curada, né? Ali eu fui transformada também, né? E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E uma coisa que eu achei interessante é que é o seguinte, eu tinha já o desejo de usar a minha graduação para o reino, né? Então, assim, eu já sabia do meu chamado missionário, eu já sabia que eu entrei na faculdade desejando isso, ter uma graduação para trabalhar em cima do meu chamado missionário, mas o Senhor, dentro da minha graduação, mudou diversas coisas, diversos aspectos, e eu vi que, ao mesmo tempo que ele ia me transformando ali no Vale, ele ia transformando meus rumos, né, dentro da minha própria faculdade. E aí eu acabei entrando nessa questão de começar a estudar mais a sério a teologia, né, de buscar compreender melhor essa interpretação sobre o reino de Deus, a interpretação sobre o trabalho missionário aliado ao trabalho social, né? Eu entendi a importância disso e tenho buscado me capacitar mais nessa área, né? Então, assim, acabou que a Salvar mudou várias coisas, entendeu? E guiou diversas coisas. Mas em tudo eu vejo a mão de Deus e a graça de Deus. Eu sou muito grata. Não planejei essa rota, gente. Mas a rota do Senhor foi muito mais legal, entendeu? As mãos do Senhor, né, nas nossas vidas aí faz toda a diferença, Sim. né? Foi um prazer aí ter você na nossa igreja, O prazer conversando. foi meu, gente. Quando quiser nos visitar pessoalmente, né, está Com certeza. convidado aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Uma semana abençoada a todos.